Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago para vocês essa linda capa para fritadeira, até que enfim, não é mesmo? Algumas inscritas já haviam me pedido antes, acabei me enrolando e não consegui trazer. É o mesmo padrão da capa do liquidificador, do filtro de barro, da batedeira, enfim, tem outras peças com esse mesmo padrão. Vou deixar o link aqui na descrição para que você monte aí o seu kit. Essa capa, como as outras, é confeccionada com fio de polipropileno, mais conhecida como linha de seda. Mas dá para fazer também ou com o fio Anne ou com o fio Charme. O fio Anne ele é um pouquinho mais fino e o Charme é um pouquinho mais grosso. Então, a diferença não vai ser muito grande. Lembrando que quanto mais grosso o fio, maior a capa fica. Quanto mais fino, menor a capa fica. Então, dá para você ir regulando aí. Se você for fazer com barbante, eu aconselho que você faça medindo direitinho para que não fique muito grande. Eu fiz aqui mais ou menos um desenho aqui, só para vocês terem uma noção que a minha fritadeira é a Mundial. Ela é um pouco mais fina em cima e ela vai engrossando embaixo. Então, aqui nessa parte aqui de cima, ela tem 78 centímetros, na parte da base ela tem 98, de altura ela tem 30, e aqui no topinho dela, ela não é nem redonda e nem quadrada, mas ela tem 22 por 19. Então, com essas medidas, você pode fazer aí com a sua, mede direitinho. De repente, se a medida for mais ou menos compatível, pode ser que esse mesmo passo a passo dê certo na sua fritadeira, mesmo que não seja da mesma marca. Certo? Então, vamos para o nosso passo a passo. Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo um anel mágico. Para quem não conhece, você vai laçar aqui os dois dedos, joga a linha para trás, segura aqui com o outro dedo, coloca a agulha entre os dedos e puxa a linha por dentro. E faz uma correntinha. Esse aqui é o anel mágico, ó. Ele abre e fecha o quanto você precisar. Aqui nós vamos subir, deixa eu apertar aqui que ele ficou muito largo. Aqui nós vamos subir mais duas correntinhas, que vai ficar equivalente a um ponto alto. E vamos colocar aqui dentro desse anel mais 15 pontos altos, ficando com um total de 16. 2, 3, 4, 15 e o último 16. Feito aqui os 16 pontos altos dentro do anel mágico, nós vamos puxar aqui o fio, ó, para fechar o nosso anel. Pode puxar sem medo, que essa linha não arrebenta, nem quando você quer. Fechou aqui o círculo, ó, vai ficar uma bolinha. Deixa eu puxar bem. Ó. Feito isso, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, ele fica uma bolinha. Feito isso, vamos subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais duas correntinhas de separação. Laço o nosso fio, vem no próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas de separação. Vem para o próximo ponto, ponto alto, duas correntinhas de separação. Então, esse aqui é o padrão dessa carreira. Um ponto para cada ponto de base, separados por duas correntinhas. Que como nós vamos precisar abrir a nossa peça, então, ela vai crescendo, o aumento vai ficando aqui nas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, passa para o próximo ponto. Um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, ó. Ficou com 16 pontos altos com intervalinhos de duas correntinhas entre os pontos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Vamos caminhar para dentro aqui do intervalinho de correntinhas com mais um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e aqui dentro nós vamos fazer mais dois pontos altos. Então, ficamos aqui com um total de 3 pontos altos. Ó, passa para o próximo intervalinho. 1, 2 e 3. Passa para o próximo intervalinho. 1, 2
e 3. Então, esse aqui será o padrão dessa carreira. 3 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas. Então, nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas, não vamos trabalhar nos pontos. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Sobe uma, duas, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação, total de 5. Aqui nós vamos pular o próximo ponto de base, vir no outro e fazer um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Pula o próximo, vem no outro, ponto alto. 2 correntinhas de separação. Pula o próximo, vem no outro, ponto alto. 2 correntinhas de separação. Então, esse aqui será o padrão dessa carreira. Se por um acaso o seu ponto for um ponto muito apertado, que você vê que tá enrugando a sua peça, você controla aumentando a quantidade de correntinhas. E também, se for muito largo e tiver embabando, você diminui a quantidade de correntinhas. É na quantidade de correntinhas que nós conseguimos controlar para que a nossa peça fique assim, ó. A intenção é que ela fique retinha, ok? Então, vamos continuar aqui e fazer esse mesmo padrão por toda a nossa carreira. 2 correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Ok? Terminei aqui a carreira, vamos fazer as 2 correntinhas de separação e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Ó, fechar com um ponto baixíssimo. Aí, vamos repetir o que fizemos nessa carreira anterior. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro do intervalinho de correntinhas, subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalinho. Passa para o próximo intervalo. Os gatos pegou minha linha, sai. Passa para o próximo intervalo, 3 pontos altos. Mesma coisa que fizemos na carreira anterior, 3 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas. Vamos ignorar os pontos e trabalhar apenas nos intervalos, ok? Vamos fazer assim por toda a carreira. 3 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas. Terminei aqui a minha carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos aqui. E aqui, novamente, vamos repetir o que fizemos na carreira anterior. Subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, fazer mais 2 correntinhas de separação, ficando aqui com um total de 5 correntinhas, pula o próximo ponto de base, vem no outro, ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula o próximo ponto, vem no outro, ponto alto. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira, vai ser repetição. Vai ser apenas repetição das carreiras. Como eu já expliquei para vocês, como eu não tenho tempo de fazer a peça e depois refazer aqui com vocês, eu vou fazendo e vou gravando, vou editando, vou montando. Então, eu vou fazendo aqui e ver quanto vai ser necessário, quantas carreiras serão necessárias, e eu volto já com a quantidade correta para vocês, ok? Terminei aqui a carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos fechados e 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos abertos. Então, aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, puxar um pouquinho. E aqui a gente vai arrematar esse fio. Bom, eu vou arrematar porque eu vou trocar o fio, mas se vocês quiserem trabalhar com o mesmo fio, aí fica a critério de vocês. Não tem jeito, aqui só consigo arrematar queimando. Queimei. Aperta um pouquinho, ela fica parecendo um plástico queimado e aqui não solta mais. Ela quis começar a embabar, ó, mas mesmo assim, quando eu coloco que ela fica retinha. Bom, prendi o fio branco, agora vamos puxar o fio pra frente. Aqui mesmo nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vir para o próximo ponto de base e fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas, aí vamos pular um de base, vir no próximo e fazer o grupinho de 2 pontos seguidos. 1, 2. 2 correntinhas, pula um de base, vem para o próximo, ponto alto. Vem para o próximo, ponto alto. 2 correntinhas, pula um de base, vem para o próximo, ponto alto. Vem para o próximo, ponto alto. Então, esse aqui será o padrão da nossa
carreira. Na verdade, agora esse aqui é o padrão de uma boa parte da nossa capa. 2 pontos altos seguidos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulando sempre um ponto de base. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, ó, deu certinho, sobrou apenas um ponto de base, que é o que nós vamos pular. Fiz as 2 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Aqui mesmo nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e fazer mais um ponto alto aqui no ponto do lado. 2 correntinhas, passa para o próximo grupinho de 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. 2 correntinhas, passa para o próximo grupinho, ponto sobre ponto. E esse aqui será o padrão de uma boa parte da nossa capa. Nós vamos fazer assim por toda a volta. Chegando aqui, fecha com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas, faz mais um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Esse aqui será o padrão da nossa capa, até mais ou menos a altura da alça. Como eu já falei pra vocês, eu vou fazendo e vou editando. Então, eu não sei quantas carreiras será necessário. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto pra falar pra vocês o número certinho de carreiras, ok? Terminei aqui a primeira parte da nossa capa, ficou com exatamente 20 carreiras dessa parte branca de 2 pontos altos e 2 correntinhas. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Aqui nós estamos do lado direito, nós vamos virar para o avesso, ó, trabalhar aqui dessa parte. Aqui nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro do intervalinho de correntinhas. E aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalinho, ficando com um total de 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar agora com lequinhos. Lequinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Vocês não reparem o barulho não, que meu filho não foi para a escola hoje. Como essa capa tá dando muito trabalho, já desmanchei um monte de vezes, então eu não quis esperar ele dormir. Então, vamos tentar assim, vamos ver se vai dar certo. Então, feito aqui o lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, nós vamos, no próximo intervalinho, fazer um ponto alto. No próximo intervalinho, um lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas. 2 e 3. Então, nós vamos intercalando. Em um intervalinho, vamos fazer um lequinho, no outro intervalinho, um ponto alto. Feito o lequinho, passa para o próximo intervalinho, um ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma até chegar mais ou menos nesse intervalinho aqui, ó. No último, nós não vamos trabalhar, apenas até chegar nesse aqui. Terminei aqui a carreira de lequinhos, ó. Ficou o último sem trabalhar, que vai ser a abertura da nossa capa, que eu acho que vai ficar mais charmosa. Então, nós começamos com leque, terminamos com leque. Feito isso, vamos virar a capa para o direito. E aqui nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalinho de correntinhas aqui do nosso lequinho, que é o meio do lequinho. Chegou aqui no meio do lequinho, sobe 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Faz mais 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, vamos fazer leque sobre leque aqui, ó. Trabalhando um lequinho no meio de cada lequinho. Então, leque sobre leque. Aqui onde nós temos, vou até aproximar aqui um pouquinho mais, aqui onde nós temos o ponto alto aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, só que pegando por trás. Então, nós vamos dar a volta na agulha, colocar a agulha aqui, ó, por trás do ponto alto, pegar o nosso fio, voltar para frente e trabalhar o ponto alto normal. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto, pegando por trás. Chegou no lequinho, leque sobre leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Eita. Essa linha, ela dá uma enrolada legal. Bom, leque sobre leque.
Chegou aqui no ponto alto, a mesma coisa, laça o fio, tem um ponto alto aqui, você coloca a agulha por trás do ponto alto, pega o seu fio e faz o ponto alto normal. Então, é ponto alto sobre ponto alto, só que pegando por trás. E chegou no lequinho, leque sobre leque. Vamos fazer assim até chegar no finalzinho da nossa carreira. Chegando aqui no finalzinho, você já pode arrematar o seu fio, porque nós vamos voltar a trabalhar com o fio dourado. Leque sobre leque. Esse aqui é o padrão dessa carreira. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, só que pegando por trás do ponto alto. Terminei aqui, ó, como é que fica legal os pontos sobre ponto, dá um charmezinho. Aqui tá na parte do direito, nós vamos virar agora na parte do avesso, ó, vamos fazer a primeira carreira no avesso. Aqui nós fizemos a carreira de lequinhos na última carreira, certo? Então, agora nós vamos trabalhar na penúltima carreira, que é para fazer aquela parte que fica embaixo da saia. Para quem já fez as outras peças, sabe do que eu tô falando. Aqui, para facilitar, ó, vamos prender o fio. Só não vamos trabalhar nessa carreira aqui, nessa coluna, que vai ser a abertura da nossa capa, nós vamos manter a abertura. E nós vamos trabalhar nas colunas laterais. Então, nós vamos fazer daqui, aí vem até aqui e volta pra cá, igual nós fizemos essa parte. Prendi o fio aqui na direção do lequinho. Pra facilitar, ó, faz assim, ó. A peça tá aqui, eu vou dobrar ela aqui, ó, nessa penúltima carreira, tá vendo? Pra ficar mais fácil pra trabalhar aqui. Então, não vamos trabalhar na última, vamos trabalhar na penúltima. Dobra a sua peça pra ficar mais fácil de você trabalhar. Então, prendi aqui o meu fio dourado. Se você estiver trabalhando com o mesmo fio, não tem problema. Vamos supor que você tenha bastante do branco, você pode fazer ela toda de branco e depois você vem com o fio que você tiver e faz só tipo uma carreira de pontos baixos, sabe? Só para dar um destaque, não tem problema, vai ficar legal do mesmo jeito. Subir aqui as 3 correntinhas que equivale ao ponto alto e vamos colocar aqui dentro mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar com lequinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Mesma coisa que fizemos aqui. Passa para o próximo intervalinho, mais um lequinho. Então, aqui não vamos trabalhar com pontos altos, apenas lequinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para cada intervalinho de correntinhas da carreira anterior. Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira. Para quem fez a capa do liquidificador, vai perceber que o acabamento aqui tá diferente. Por quê? Ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Esse aqui será o padrão da nossa carreira. Lequinhos de 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar para cada intervalinho de correntinha, lequinho de 3 pontos altos. Quem fez a capa do liquidificador vai perceber que eu fiz lequinhos com 2 pontos altos apenas. Só que o que acontece? Pelo menos a minha fritadeira, ela é fina embaixo, ou fina em cima, e ela vai engrossando. Então, a base dela é bem mais larga do que o topo. Tem algumas que é reta. Essas que forem reta, você pode fazer um lequinho de 2 pontos altos, que não tem problema. Ela não vai ficar muito babada. Talvez se você fizer com 3, vai ficar aquela saia muito babada. Como a minha fritadeira, ela vai abrindo, então eu vou fazer com 3 para não correr o risco dela ficar esticada, aí vai ficar feio. E também eu não sei se vai dar certo. Acredito que sim, como eu falei para vocês, eu vou fazendo e editando, mas eu acredito que com 3 lequinhos de 3 pontos altos vai dar certo sim. Se a sua for mais reta, faça com 2 pontos altos, porque o liquidificador, ele não engrossa tanto embaixo. E a capa do filtro também, a capa do filtro é reta, então com 2, fazendo um lequinho de 2 pontos altos, já vai ficar bem babadinho, bem legalzinho. Então, por isso que eu estou fazendo com 3. Então, pode ser que, mesmo sendo o mesmo modelo de peça, o acabamento você perceba diferente por causa disso. Porque algumas peças são mais largas e outras peças são mais finas. Então, nós vamos seguir fazendo lequinho para cada intervalinho, porque, ó, quando fazer assim, ó, virar no direito, tá vendo? Essa parte, essa saia aqui dourada, vai ficar aqui por baixo dessa parte branca, que é o que dá o charme para a peça. Então, nós vamos fazer toda essa saia trabalhando apenas com lequinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, em carreiras de vai e volta para manter a abertura da nossa peça. Então, vou terminar aqui minha carreira e já volto com vocês.
Terminei aqui a minha carreira, ó, nós estamos trabalhando do lado do avesso, agora vamos virar para o direito e fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalinho de correntinha. Para cada ponto, vamos colocar um ponto baixíssimo. Chegou aqui no intervalinho de correntinhas, vamos fazer leque sobre leque. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, esse aqui vai ser o padrão dessa parte da nossa capa, né? Que é a parte de baixo. Vamos passar para o próximo lequinho, leque sobre leque. Então, vamos trabalhar assim até chegar no finalzinho. Eu vou fazer aqui, adiantar a parte de baixo e volto para falar para vocês quantas carreiras exatamente vai precisar até chegar à base da nossa fritadeira, ok? Vamos apenas trabalhar com carreiras de vai e volta, ó. Vai até aqui, chegou aqui, vira a peça, caminha até o intervalinho de correntinhas, sobe 3 correntinhas que equivale ao ponto alto, faz mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, passa para o próximo lequinho e faz leque sobre leque. Então, vamos trabalhar carreiras de ida e volta, até dar o tamanho correto para nossa capa. Vou adiantar aqui e volto para falar a quantidade certinha de carreira para vocês. Terminei aqui a nossa peça, deu exatamente 14 carreiras aqui carreiras de lequinhos. Já coloquei aqui a minha flor, eu escolhi essa flor porque é a mesma que eu coloquei na capa do liquidificador e acho que na do filtro também foi a mesma, mas tem outras flores aqui no canal e também tem várias flores em outros canais, que é uma coisa mais linda que a outra. Então, você fica aí livre para escolher a flor que você achar melhor, qualquer flor aqui vai ficar legal. Essa aqui eu optei por colocar ela aqui mais para baixo, porque ela ficou bem em cima da alça da panela, e na minha fritadeira ela ficou bem em cima do botão, então ficou bem legal. Mas você coloca aí na onde você achar melhor, pode colocar aqui em cima também, fazer uma branca e colocar aqui no meio, aí fica a critério de cada um, aqui é apenas para inspiração. Na hora de colar a flor, vou dar uma dica para vocês, a maioria das pessoas já conhece, mas tem algumas pessoas que podem não conhecer. Eu acho melhor colocar pelo método da colagem com o próprio fio. Então, você coloca a peça no lugar, deixa ela lá, estica direitinho ela no lugar. Aí, você vem com o próprio fio que você utilizou, pega um pedacinho, queima, ó, ele derrete um pouquinho, tá vendo? Você assopra para tirar o fogo. Aí, você coloca na onde você quer colocar o meio da flor, aí você põe a flor em cima e aperta. E puxa o fio, aí vai ficar aquele pedacinho da cola lá. Aqui, eu já colei tudo, eu acabei esquecendo e colei tudo, até uma pontinha aqui. Vou fazer aqui uma pontinha só para vocês terem noção. Depois que você colou o meio da sua flor, você vem colando pétala por pétala para ela não levantar, para ela ficar no lugar certinho. Então, você queima aqui um pedacinho, toma muito cuidado para não se queimar, ó. Queima um pedacinho, ó. Vem aqui, coloca entre a flor e a peça e puxa. Aí, fica aquela gotinha de plástico lá. Então, é um método muito legal, porque você consegue colocar a sua flor no lugar certinho, porque a peça tá no lugar. Tem gente que deixa só com essa cola mesmo. Eu não confio muito, eu prefiro vir depois com agulha e linha e dar um pontinho só pra firmar mesmo. Mas esse método é legal, porque você coloca a flor no lugar exato que você quer. Não tem como você errar, porque você já colocou a peça no lugar. E pra costurar, você tem que tirar a peça. Então, só para você pregar ela assim de primeiro, você põe com essa colinha e depois você vem com a agulha e com a linha e reforça. Se você quiser também, você pode colocar também direto com a agulha e com a linha ou fazer colar só com a linha própria. Aí fica a gosto de vocês, é apenas uma dica. Outra coisa que eu queria deixar para vocês, na hora de vocês fazerem o trabalho, certifica que a linha que vocês têm para fazer é do mesmo lote. Essa peça deu muito trabalho, eu tive que desmanchar várias vezes. E aí, quando eu acertei fazer, quando eu tava aqui, ó, na última carreira, aqui, acabou a linha branca, não deu. Eu achei que ia dar, mas não deu, como é a primeira vez que eu faço, né? Não deu, aí eu fui abrir outra linha e tudo, aí quando eu fui fazer,
quando eu bati o olho, deu uma diferença muito grande. Por quê? Às vezes a gente pensa que preto e branco é tudo igual, porque é preto e branco, mas não é. Essa aqui, ela é muito brilhosa, não sei se dá pra pegar bem aí na câmera, ó. Ela é bem brilhosa. E a outra que eu tava fazendo já não é tão brilhosa, é mais opaca. Então, quando eu fiz a parte todinha com a outra e vim com essa fazendo a última carreira, ficou gritante, sabe a diferença? Então, assim, para muitas pessoas, de repente, pode nem ligar, mas para mim, quando fica diferente, não dá, eu não consigo continuar. Aí eu desmanchei tudo e fiz tudo novamente. Então, para que vocês não passem por isso, então, certifica-se que o lote é o mesmo. Eu sempre compro do mesmo lote, mas eu não sei se era alguma linha que já tava lá, não sei, eu não lembrava que não era o mesmo lote. Então, eu utilizei aqui, ó, mais ou menos meio cone da branca e quase um cone do dourado, porque esse ponto aqui de lequinho gasta bastante linha. Então, dá mais ou menos um cone do dourado. Então, na hora de você comprar, você sempre compra sobrando um pouquinho, para que você não passe nenhum apuro. Dá pra fazer também, igual eu falei, ela todinha da mesma cor, todinha branca, e depois você só vir e fazer só esses lequinhos aqui, os últimos lequinhos de outra cor, e a flor de outra cor, algum detalhezinho, vai ficar legal do mesmo jeito. Outra coisa que eu queria deixar aqui pra vocês, eu sou péssima com rede social, eu já tentei fazer várias páginas e não deu certo, porque eu esqueço de mexer nelas, de atualizar, enfim. Então, eu fiz um Facebook pessoal mesmo, e deixei o link espalhado aí no canal, vou deixar aqui na descrição. Então, me adicione lá no Facebook, e quando vocês fizerem alguma peça minha, que vocês fizeram uma modificação, alguma coisa, vocês me mandam lá, que eu vou compartilhar lá também, que fica como inspiração para as outras inscritas, porque é muito legal quando a gente vê, geralmente quando alguma inscrita faz alguma modificação nas minhas peças, fica sempre melhor do que a peça original. Então, é bom para servir como inspiração para outras inscritas fazerem também as modificações ou terem outras ideias. E sem contar que também é muito legal, eu particularmente gosto muito de ver a mesma peça de cores diferentes. Então, como eu não consigo fazer, né, uma de cada cor, então eu gosto de ver quando vocês fazem. Antes, algumas inscritas às vezes me mandavam por e-mail, as peças delas e tudo, e fica muito legal. Então, vocês me adicionam lá, quando vocês fizerem alguma peça diferente da minha, aí a gente posta lá e deixa lá como inspiração. E também, se vocês precisarem de ajuda com alguma encomenda, com alguma peça, mesmo que eu não traga o vídeo do passo a passo, eu posso tentar ajudar vocês da forma que eu puder, certo? Então, fica aí o resultado do nosso trabalho. Espero de coração que vocês tenham gostado. Peço que vocês, se vocês gostaram desse trabalho, me apoiar curtindo, compartilhando, se inscrevendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.